processo de beatificação da irmã Adélia não é apenas que ela teve o evento em torno das aparições marianas. Ele é relacionado à sua vida e virtudes. É a fama de santidade que acompanhou essa personagem histórica. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de outubro para falar sobre a serva de Deus, irmã Adélia, também falar sobre as aparições, Nossa Senhora das Graças, lá do Simbres, né? E a gente vai descobrir tudo sobre isso, né? Você que é novo nesse canal, se inscreva, curta essa entrevista, compartilhe com quem você acredita que vai aproveitar também. Conheça as nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook e também as nossas entrevistas antigas estão no nosso perfil nos principais tocadores de podcast. Para nos ajudar hoje, nós temos a presença do professor Carlos André. Professor, bem-vindo ao Brasil Terra de Santos, obrigado pela tua disponibilidade. Peço que o senhor se apresente, porque aqui é um costume, né, do entrevistado se apresentar um pouquinho dos trabalhos que o senhor faz. Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai depender do momento que todas as pessoas estejam assistindo. É um prazer estar aqui no canal. Quero cumprimentar o Fábio, como o Fábio colocou, sou o professor Carlos André Moura, da Universidade de Pernambuco, do Departamento de História. Há alguns anos eu estou responsável como presidente da Comissão Histórica e Arquivística do processo de beatificação e canonização da irmã Adélia. Além do processo da irmã Adélia, também tenho coordenado outros processos junto às dioceses e ao Vaticano, a exemplo do Frei Caetano de Messina e da Madre Agatha Verrero. Então, é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Bom, vamos lá, já para a gente começar essa nossa história, que tem muita coisa, né? Para a gente entender, né? Então, a nossa história começa lá em 16 de dezembro de 1922, no nascimento da Maria da Luz, né? Ainda não era Adélia. Adélia é o nome de consagração religiosa. Em que contexto ela nasce, né? Ela é natural mesmo do Pernambuco? Como era a família, né? Como era a região ali que ela nasce? Exato. A Maria da Luz, ela nasce no contexto dos anos 20, em Pernambuco, né, na própria região de Pesqueira, e é um momento de, inclusive, reconfiguração da própria Igreja Católica, não apenas em Pernambuco, não apenas na região do Agreste, mas do Brasil como um todo. A gente precisa lembrar que, ao final do período imperial, com a aprovação do decreto 119A, Igreja e Estado foram separados, e uma das ações da Igreja Católica foi expandir as dioceses. Então, nós tínhamos uma diocese gigantesca, que era a Diocese de Olinda, que pegava vários estados, como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, parte do Ceará, parte da Bahia, chegava até Diamantina, para se ter uma ideia. E durante as primeiras décadas do século XX, nós temos uma reconfiguração dessas dioceses. Então, o que nós temos de Diocese de Olinda se tornou Arquidiocese de Olinda e Recife, e foram criadas outras dioceses, como a Diocese de Nazaré, Garanhuns, Floresta, mas essa Diocese de Floresta ela não foi à frente por falta de uma estrutura física, e se criou a Diocese de Pesqueira. Atualmente, Pesqueira fica a mais ou menos 270 quilômetros da capital, Recife. Tem um território com um povo Chucuru-Ororubá. E as aparições, né, para a irmã Adélia, para Maria da Luz, no caso, e para Maria Conceição, que é uma outra personagem muito importante desse evento, elas se deram nesse território, né, na Serra Urubá. E o que é que a gente precisa pensar que nos anos 20, 30, foi um momento de algumas tensões, seja tensões políticas, sociais, culturais e de ordem de saúde pública. Anteriormente às aparições, né, a partir de 1936,
essa região passou por um grande problema de saúde pública das pandemias e epidemias, né? A gente tem que lembrar que em 1918 a Europa foi devastada pela pandemia, da epidemia, aliás, a pandemia da gripe espanhola. Isso chega até o Brasil e também chega na região onde essas personagens estão. Além disso, era um local de muitas disputas de terra e do que o historiador Eric Hobsbawm chama de um banditismo social com os cangaceiros. Né? Então, o local possuía muitas representações sobre a violência do cangaço. Então, essas crianças e adolescentes, né, elas passaram por um momento que as representações, as narrativas, as histórias da questão voltada para a saúde pública, de uma violência social, estavam no cotidiano dessas crianças. Uma outra coisa que eu também queria destacar é que a primeira metade do século XX, não apenas no Brasil, mas agora eu quero enxergar o mundo ocidental como um todo, ela foi marcada por outros eventos de aparições marianas, né? E a gente tem, por exemplo, narrativas contemporâneas como Lourdes, na França, em 1858, depois Portugal, né, com Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Rosário, mais conhecido Nossa Senhora de Fátima, em 1917. E nós temos no Brasil outras narrativas, né? Nossa Senhora das Lágrimas, em Campinas, em Pesqueira, a partir de 1936. Esses eventos eu costumo chamar de uma rede de aparições marianas que vão acontecer no mundo contemporâneo. E aí, Fábio, você poderia indagar, certo, mas o que diferencia, né, as aparições em Lourdes, em Fátima, né, as supostas aparições em Campinas, porque ela ainda está em um processo de análise e de estudo, e as aparições em Sines. Existem questões que elas convergem com as mensagens, né? Ou seja, as mensagens voltadas para questões teológicas, e existem as especificidades. Então, alguns problemas, como o medo do banditismo social, a epidemia, as mensagens voltadas para questões políticas, elas foram questões específicas de alguns movimentos. Então, a Maria da Luz, ela estava inserida nesse contexto da primeira metade do século XX, que era um contexto político, era um contexto de um período entre guerras ou de guerras, né? A qual elas também estavam inseridas e também estavam representadas nas suas próprias configurações e narrativas. Sim, mas dentro de todo esse contexto sociopolítico, não é? Local e mundial também, a gente está falando de duas jovens, não é? Duas jovens que naquele contexto eram analfabetas, né? Porque o Brasil praticamente não havia acesso ao estudo, principalmente fora das capitais, e a gente está falando também do Nordeste, né? Que também vivia o flagelo da seca em muitos lugares, né? Essa questão do banditismo social, como o senhor trouxe, né? Principalmente na figura do Lampião, que já estava ali quase no final, né? A questão do grupo do Lampião, que vai se encerrar ali poucos anos depois, mas que ainda trazia muito temor para aquela região, principalmente para aquele local que era um local ali de passagem, que eles costumavam estar, né? E dentro de tudo isso, né, nós podemos ver também a simplicidade de duas crianças, né, que até por esse contexto do banditismo social, e é bom que a gente enxergue isso também, as mulheres, as meninas, né, eram alvos potenciais, né, desses grupos, e por isso, em muitos momentos, tinham que esconder, não é, as meninas, as jovens, porque poderiam ser alvo ali de algum tipo de violência, né? Inclusive, elas passaram ali por um momento anterior, né, as aparições de estarem ali num lugar reservado, num lugar escondido, com medo disso. Mas, enfim, neste contexto, né, lá no dia 6 de agosto de 1936, elas partem para essa região para catar mamona, né? Eu peço que o senhor explique um pouquinho
por que elas estavam fazendo isso, né? Que não era uma coisa tão comum. Exato. Essa sua apresentação do lugar é exatamente isso, né? É um lugar também atingido pela seca, né? Eram famílias muitas vezes imensas, né? Com dezenas de filhos. A mãe da Maria da Luz, a Dona Alta, era alguém extremamente religiosa. A gente tem que lembrar que o território, o local, ela já possuía uma devoção, inclusive mariana, muito forte, né? Foi terras de missionários, né? O Frei Caetano de Messina, inclusive, passou pela região, e desde o século XVII, com os oratorianos, era uma região que já tinha uma devoção mariana. Inclusive, ainda hoje, a devoção à Nossa Senhora das Montanhas ainda é muito forte na localidade. Então, essas crianças, elas ajudavam constantemente nas atividades diárias da família. Então, muitas vezes a família ela sobrevivia da agricultura, uma agricultura de subsistência ou uma agricultura para o comércio da cidade. Então, os pais da Maria da Luz, eles vendiam vários produtos agrícolas para a cidade, inclusive a própria mamona, né? Uma vegetação que se produz óleo, né? Então se vendia para a região, eu vou chamar aqui da cidade de Pesqueira, né? Então ela estava numa vila de Simples, que fica distante, um pouco distante do centro da cidade. Então essas crianças estavam coletando mamonas, né? Junto com Maria Conceição. Maria Conceição é uma personagem muito importante para esse processo, porque ela não é irmã, né, da Maria da Luz, era uma criança que ficava naquela região e em uma certa passagem Maria da Luz levou Maria da Conceição e ela começou a conviver naquela região. Nossa suspeita, enquanto investigador, é que durante esse processo, inclusive, de produção agrícola, a Maria da Luz era filha de algum dos produtores, que ajudavam, inclusive, os próprios pais da Maria da Luz. E convivia em conjunto com Maria da Luz. Então, durante a coleta dessas mamonas, elas conversavam sobre os problemas que nós acabamos de falar. Os cangaceiros, a seca, a fome, os problemas sociais, né? E nesse momento o medo, né, de duas crianças, meninas, duas adolescentes, que por várias ocasiões precisaram se esconder na mata, né, devido a ameaças, elas relataram o medo, né, de que esse Lampião aparecesse naquele momento, né? As narrativas que nós temos são essas. E aí é colocado, né? Se ele aparecesse, Nossa Senhora há de nos proteger. Então, toda essa narrativa sobre as aparições, sobre as mensagens, sobre os cuidados de Nossa Senhora das Graças, ela surge a partir desse momento, né, de 6 de agosto de 1936, quando acontecem as primeiras aparições. Após essa data, são sucedidos vários fatos, né, vários eventos e várias aparições. Se costuma relatar em uma data de um ano, um número específico, 40 aparições, 50 aparições. Eu costumo dizer o seguinte, que as aparições marianas, as experiências que as duas crianças tiveram, elas acompanham até a vida adulta e até a morte, na verdade, né? Então, a gente não poderia nem quantificar aqui quantas narrativas, quantos eventos elas vieram a ter, né, relativas a essas experiências, né? É importante também destacar que a primeira reação, seja, né, das lideranças eclesiásticas, foi uma reação de desconfiança, o que é natural, inclusive. A gente precisa lembrar que a igreja é muito prudente nessas questões, sobretudo as questões das aparições marianas, porque nós estamos
trabalhando, destacando, envolvendo a questão sensível da fé. Então, é necessário que se tenha prudência. Então, o bispo Dom Adalberto, na época, montou algumas comissões, alguns processos para análise da veracidade do caso. Os processos que tiveram maior ênfase e maior destaque foram protagonizados por dois religiosos, o frei Estevão Rottinger e o padre José Kerler, né, que fizeram todo um apanhado e uma investigação com metodologia própria para isso, né, de separar as crianças, de fazer perguntas, de fazer análise sobre o processo e construir documentação sobre isso. Alinhado a esse processo de análise da própria diocese, também foi feita análise médica, análise psicológica, e as crianças foram tidas como sãs. No entanto, mesmo com a prudência, o processo de investigação, a construção da devoção na localidade, ela quase que foi independente a isso. Independente se houve uma proibição, um cuidado, uma cautela da Igreja Católica, o que é extremamente natural, repito, o povo legitimou isso muito antes, né? Então, as primeiras notícias que saíram na imprensa dias depois, né, já se tem narrativas de várias pessoas procurando a localidade para ser abençoado, pagar promessas, pedir suas graças, alcançar milagres. E começou a construção de uma taumaturgia, ou seja, de uma fama de santidade e de uma sacralidade ao local, ou seja, né, a Síndres, e também a essas duas personagens, né, Maria da Luz e Maria da Conceição. No entanto, elas tomaram vidas e caminhos diferentes, né? As narrativas que nós temos, Maria da Luz, ela tentou estudar no Colégio das Doroteias, na própria região, não conseguiu, assim como Maria da Conceição, e ingressar na vida religiosa. Maria da Luz foi para Garanhuns, ingressou no Colégio Santa Sofia, enquanto Maria Conceição não ingressou na vida religiosa. Mas é importante destacar que, durante toda a sua vida de Maria da Conceição, ela manteve os cuidados religiosos, sempre se disse freira, mesmo sem ser da vida consagrada. Maria da Luz passou um tempo no Colégio Santa Sofia em Garanhuns, voltou à Pesqueira, e nos anos 40 ela ingressa na Ordem das Damas, na Congregação das Damas, né? As religiosas da instrução cristã. E vai até o final da sua vida como uma freira dedicada, uma freira que eu costumo dizer inquieta, porque atuou em várias frentes, né? Atuou na questão da população excluída, mais pobre, com busca de moradia, aposentadorias, cria uma escola voltada para crianças carentes que funciona até hoje, o fortalecimento da devoção, né, com os cenáculos, e também no próprio território indígena, onde aconteceram as aparições, ela tem um trabalho social muito intenso, concursos de profissionalizantes, formação dos indígenas, atuação da fé, e assim sucessivamente. Só que a gente precisa lembrar que eu vou utilizar uma frase, Fábio, que eu escutei de seu Francisco, o irmão da Maria da Luz, né, a irmã Adélia. Os atos, os eventos em torno das aparições teve um preço muito alto, né, no sentido de perseguições, né, a necessidade de abrir mão de muitas coisas, né, e talvez isso seja uma das características dos videntes, né, daquelas pessoas que têm uma experiência mariana. Então, ela teve que abrir mão de muita coisa, inclusive o próprio silêncio, né? Para que ela ingressasse na congregação religiosa, ela precisou passar um tempo muito longo de silêncio sobre os eventos, né? E esse silêncio é quebrado quando ela descobre um câncer nos anos 80 e ela precisou
contar para suas irmãs de hábito a sua experiência, e aí reativou, né, voltou a toda uma configuração em torno dela. Mas isso não quer dizer que a devoção em torno de Simples, ela silenciou, ela parou. Porque mesmo sem a presença física da irmã dela, a devoção lá ainda era muito forte. Sim, e é importante entender isso também, né? Nesse sentido que, claro que é também uma grande graça, não é? Alguém que é um vidente de uma aparição de Nossa Senhora, claro que isso é uma grande graça, mas a gente vê também, né, nos próprios relatos, nas próprias histórias, que também exige espiritualmente um esforço muito grande, né, porque Nossa Senhora ali tem muitas indicações, né, sempre fala da penitência, sempre fala da intensificação da oração, tem também a responsabilidade de transmitir uma mensagem, né? Então, é muito exigente. E, claro, também aqueles, na maioria ali, jovens, crianças, né, que acabam até falecendo pouco tempo depois, sem que isso fosse o planejado, digamos assim, por aquela criança que estava no começo da vida, né? Então, e claro, toda essa questão, essa exposição, né, de alguém que tem uma vida para viver, não é no sentido de alimentar a fé, de exercitar a caridade, mas que sempre está ali naquele questionamento de como foi, como é. Inclusive, esse era um tema que tirava um pouco a paciência da irmã Adélia, não é? Segundo relatos, que ela não gostava muito desse constante questionamento, né? Por isso, o silêncio também, de uma certa forma, favoreceu no sentido de poder ter uma vida como de tantas outras, né? E também olhando para tudo isso que o senhor disse sobre a vida da irmã Adélia, é importante perceber isso, que nós não estamos falando da santidade puramente de alguém que viu Nossa Senhora e por isso é santa, né? Nós estamos falando de uma vida que cotidianamente buscou a santidade, buscou a caridade, buscou servir aos irmãos mais necessitados, né? Seria muito ruim encerrar essa história ou diminuir essa história na aparição. Claro que ela é importante, claro que tem o seu contexto, mas vai muito além disso, né? No trabalho com os indígenas, no trabalho com a educação, que é o grande carisma, né, das religiosas da instrução cristã, né, levar essa educação à juventude. Então, isso é importante, né? Só para falar um pouco da Maria Conceição, que, como você diz, é um personagem também importante nessa história, né? Há essa questão que não sei se fica muito clara, né, quando a gente lê um pouco da história, é de que talvez ela não tivesse condições naquele momento de entrar para a vida religiosa, né? Tem essa hipótese que ela era uma pessoa negra e pessoas negras não entravam em congregação. Tem também essa questão da pobreza, né, que ela vivia, talvez não tivesse condições de sustentar, não é, os estudos, a entrada na vida religiosa. E até tem um relato de que ela foi dada em casamento, era o contexto da época, né, e rejeitou a consumação daquele casamento, escolheu a consagração, né? Então, o que a gente pode falar da Maria Conceição nessa, digamos assim, nessa continuidade da vida dela, não é, que fica um pouco, digamos assim, eclipsada, né, pela história da irmã dela. Eu queria, você falou uma questão muito importante, eu queria, antes de entrar em Maria da Conceição, reafirmar algo muito importante. O processo de beatificação e canonização da irmã Adélia não é apenas e só apenas porque ela teve o evento em torno das aparições marianas. Logicamente, nós construímos um relatório durante todo o processo, isso é um ponto extremamente importante, isso é inegável. Mas o seu processo de beatificação e canonização, ele é relacionado à sua vida e virtudes, né? Ou seja,
é a fama de santidade que acompanhou essa personagem histórica, fundamental para a história do catolicismo, não apenas em Pernambuco, mas no Brasil como um todo, durante toda a sua vida. Então, são as ações de uma vida dedicada ao seu trabalho missionário, vou chamar assim, às suas atividades diárias, e dentro dessa sua narrativa, dessa sua história, existiu, né, a partir de 36, esse evento em torno das aparições marianas. Sobre Maria da Conceição, também é um personagem muito importante, né? É um personagem fundamental para o processo, para o nosso processo de beatificação e canonização, porque conviveu com a irmã dela, esteve ao lado dela em momentos extremamente importantes, mas as leis canônicas, né, que regem os processos de beatificação e canonização estabelecem que um processo ele só pode ser aberto a partir da fama de santidade daquele personagem, né? Até hoje, Maria da Conceição ainda, e aí eu quero frisar o ainda, porque isso pode acontecer amanhã, isso pode acontecer ano que vem, isso pode acontecer a qualquer momento, ainda não tem uma fama de santidade consolidada para que se abra um processo, né? Um processo é algo muito sério, né? Mesmo que algumas pessoas elas possam relatar, não, mas ela também é santa. Essa fama de santidade não é algo que Carlos ou que Fábio apenas venha dizer. É algo de um conjunto, de uma estrutura que precisa ser analisada e aí sim abrir-se um processo. A Maria da Conceição, ela sim passou por todas essas questões a qual você colocou, da tentativa de entrada numa congregação religiosa, mas nos anos 30 a gente sabe que é muito diferente do que a gente vivencia hoje, em 2024. Tinha questão racial, tinha questão financeira. Então, as congregações elas eram geridas de forma diferente do que é hoje. Inclusive, uma informação importante que o seu pai, ele também, em alguns momentos, não via com bons olhos a entrada dela na própria congregação, né? No entanto, inclusive citar na carta pastoral do bispo de Pesqueira sobre o assunto, né, publicada em 2002, ela guardou a sua fé, né, foi uma pessoa que viveu, né, de forma muito admirável até o final da sua vida, né? Nós fizemos entrevistas com diversas pessoas do seu convívio, inclusive com a própria família, né? E que ela, até o final da vida, se dizia freira, né? Tem esse caso também, né, do casamento que não foi consumado, né? Ela chegou a morar com uma pessoa por um tempo, mas essa vida a dois ela não foi consumada e ela voltou para o seio da família. Então, o processo não corre para as duas personagens, Maria da Luz e Maria da Conceição, mas toda a documentação produzida sobre o processo de beatificação e canonização tem capítulos e partes que relatam a importância da Maria da Conceição para a vida da irmã Adélia e para todos esses eventos a qual nós estamos falando. Sim. E voltando a falar sobre a aparição, sobre as aparições, né, porque não foi uma questão única, e também já fazendo essa ressalva que nós estamos falando de um período completamente diferente do nosso, então que nós temos que colocar os óculos daquele período, daquele contexto histórico, e não trazer necessariamente para o nosso como se fosse a mensagem sendo dita hoje, né? Em termos de mensagem, né? Qual é a mensagem que as aparições de Simbres trazem, principalmente? Claro que existem desdobramentos, mas principalmente qual seria a mensagem? Vejam, nós poderíamos aqui levantar as várias mensagens, né, em torno da deixada, né, pela representação de Nossa Senhora, né, Nossa Senhora das Graças. Mas se pudéssemos elencar uma principal mensagem, eu acho que é do próprio contexto da primeira metade do século XX, né? Resguardar a fé, né?
naquele período. Né? A Nossa Senhora das Graças, em vários diálogos com as crianças, colocam, né? Guardar a pureza, a devoção, a fé, o cuidado com os religiosos, né? E assim sucessivamente. Né? Infelizmente, em vários momentos da história, algumas narrativas e algumas mensagens, elas passaram a ter algumas conotações políticas que precisam ser resguardadas, o que nós vivenciamos em 2024, ou seja, 8 de outubro de 2024, e o que era de 1936. Não é? A carta pastoral a carta pastoral de Dom Luís, né, bispo de Pesqueira, ela é muito sábia, muito acertada no momento de destacar que a principal questão voltada em todo esse evento é a consolidação, né, da fé, a consolidação dos princípios da Igreja Católica naquele período. Então, essa é a principal mensagem que a gente poderia tirar e que está presente em toda a documentação que nós coletamos e que nós produzimos, e que no dia 13 de outubro, inclusive, se eu puder já deixar um convite, será transmitido pela Rede Damas. Nós vamos entregar a documentação à Diocese, e no dia 14 de outubro, segunda-feira, nós embarcamos para o Vaticano para entregar no Dicastério da Causa dos Santos todo esse material. Sim, e falando um pouco mais dessa missão, como o senhor disse, também se trata de uma missionária da Irmã Adélia em relação aos povos indígenas ali da região, né? Nós estamos falando de um tempo também de bastante conflitos ali, anos 80, anos 90, né? Porque nós estamos falando antes da Constituição de 88, a Constituição vigente, e se já é difícil para os povos indígenas, né, guardarem o seu território após a Constituição, após as demarcações de terra, antes muito mais, né? Então nós estamos falando de uma área que estava em constante ebulição, né, em constante perigo de invasões, né, constante tentativas de expulsão dos indígenas daquela área, e então não era simples trabalhar naquele momento. Depois, até mais para frente na história, nós temos inclusive assassinatos históricos de indígenas naquela região, né? Então, como que a gente pode, o que o senhor pode falar um pouco mais desse contexto, desse trabalho em relação aos povos indígenas? Exatamente. Nos anos 80 e 90, foi um momento de muita tensão, inclusive da própria manutenção das peregrinações e das romarias e das devoções na localidade. Nos anos 90, houve uma tensão e um conflito muito grande, porque alguns grupos tentaram se utilizar desse espaço para uma especulação financeira. Então, os indígenas, dono do território, né, ou seja, garantido por lei, não permitiram esse processo. Então, por algum tempo, a igreja se retirou daquele lugar. Inclusive, em Pesqueira, nós hoje temos, lá em Simbres, né, mas nós temos um outro espaço que, no momento que estava sendo proibido as peregrinações e devoções, foi montado para receber esses fiéis, que é o Monte da Graça. Né? Nós tivemos assassinatos, disputas de terra, exemplo do cacique Chicão, né, que foi uma figura chave nesse processo de marcação e de reconhecimento de terra. No entanto, a irmã Adélia, ela constantemente esteve presente na tentativa de apaziguar essas questões e de manter, né, a sua missão, vamos dizer assim, na localidade. Ou seja, tentar esse equilíbrio, tentar esse diálogo, tentar o diálogo da igreja com o povo indígena Chucuru, né? E o que eu posso dizer hoje, né, é um espaço e um momento pacificado, né, aonde, inclusive, e aqui eu posso relatar uma questão pessoal, nós tivemos total apoio do povo Chucuru, né, e total colaboração do cacique Marquinhos, né, para a condução do processo. Inclusive,
o próprio cacique ele colaborou com uma longa e importante entrevista sobre a própria devoção na região, né? Eles possuem um respeito a atividades religiosas, culturais, né? Hoje em dia, a própria pastoral indígena tem uma atuação muito grande na localidade. No santuário, há uma atuação constante e diária da Igreja Católica, né? Ou seja, essas atividades elas são dialogadas com o povo indígena, com as lideranças. O bispo também está presente. Quando nós fizemos a abertura do tribunal do processo de beatificação e canonização, o cacique estava presente. Ou seja, a tensão dos anos 90, como o cacique colocou em uma das entrevistas que nós fizemos, talvez tenha sido um momento de incompreensão entre as partes, né? Que hoje ela está resolvida, ela está sanada, e nós temos, sim, uma atuação da igreja na localidade com todo respeito, né? E resguardando todas as orientações, todas as exigências do povo indígena naquela localidade. Sim, inclusive o cacique Marquinhos foi eleito prefeito, né? Agora de Pesqueira, que sem entrar em qualquer questão política, mas é um dado interessante do Brasil como um todo, porque é um dos raros casos de que um indígena é eleito prefeito de um município no Brasil, né? Então é até um dos poucos casos nessa eleição, né? Para ver como também é um outro momento, né? Mas que também pela participação, pela vida da irmã Adélia, que também isso foi possível. Claro que muitas pessoas contribuíram para isso, mas também ela deu a sua contribuição nesse sentido, né, para que você chegasse a um ponto de pacificação e há também esse diálogo constante, né, inclusive essa devoção, né, à Nossa Senhora da Montanha, né, também é compartilhada pelos povos indígenas, né, dentro da sua religiosidade própria, né, mas também é um ponto de união, né. Para falar também um pouco sobre os trabalhos, né, sobre a caridade da irmã Adélia, tem a atuação dela também na Vila Santa Luzia, né. O que era essa vila? O que o senhor pode falar dos trabalhos desenvolvidos ali, que não era também nada fácil de trabalhar ali, né? Nada fácil. A Vila Santa Luzia fica numa região periférica da cidade do Recife, né, com vários problemas sociais, né, sobretudo ligado à moradia, uma população excluída, pobre, e a irmã Adélia atuou quase que diariamente naquela localidade, e as suas bandeiras, né, eram várias, mas que eu poderia destacar, ela estava ligada à moradia, ela estava ligada à educação das crianças, à tentativa de tirar os jovens, né, da exclusão social, das drogas, emprego, aposentadorias, ou seja, dar uma vida digna àquelas pessoas, né? No momento do processo de urbanização dessa região, eu tenho certeza que a atuação da irmã Adélia, né, enquanto uma pessoa que trabalhava na localidade para melhorar a vida dessas pessoas, ela foi fundamental. A vila hoje ela está em um cenário diferente, ainda com seus problemas sociais, como qualquer periferia, mas um cenário bastante diferente, né, já urbanizado. E a irmã Adélia, ela implementou várias ações sociais na localidade, inclusive com centros sociais de atendimento às pessoas. Então, muitas vezes, quando nós chegamos para entrevistar as pessoas, para coletar o material para a produção da nossa documentação para enviar ao Vaticano, as pessoas relatavam, olha, entravam aqui duas freiras baixinhas, pequenininhas, magras, né, que era a irmã Adélia e a irmã Viviane, né, a sua companheira quase que diária, para atuar nessa região. E é uma região extremamente perigosa, né? E algumas pessoas diziam, a gente ficava perguntando como é que elas não tinham medo de entrar aqui. E ela estava na localidade diariamente.
ainda hoje nós encontramos ações e atividades da Irmã Adélia na localidade, como o próprio centro social que lá está. E eu queria chamar a atenção que mesmo após a sua morte, né, ainda projetos são implementados na localidade, né? A Casa do Imigrante, por exemplo, ela foi fundamental para os imigrantes venezuelanos no período da pandemia. Era o local onde se recebia essas pessoas tinham uma dignidade de alimentação, dormida, banho, né? Chegou a nascer uma criança na localidade, né? Ela também era um lugar que se ajudava a tirar a documentação, a tentar regularizar a questão da imigração aqui no Brasil. Então, até hoje nós temos atividades. E a própria escola, né? A Escola Nossa Senhora das Graças, que até hoje está funcionando, né? No bairro de Santana, certo? Que atende as crianças nos primeiros anos, né? Vamos dizer assim, nos anos iniciais do ensino fundamental, para que elas tenham cuidado da educação, né? Estejam longe da exclusão e da periculosidade que possa atrapalhar no seu desenvolvimento. Então, mesmo passado aí, né, vários anos da morte da irmã Adélia, década, né, ainda hoje nós temos a atuação, né, ou seja, o reflexo dessa atuação da irmã Adélia presente no cotidiano de Pernambuco. Sim, e dessa atuação, ela foi ganhando uma certa fama também. Então, as pessoas começavam a recorrer a ela, seja para as necessidades materiais, né, de pedir ali ajuda, mas também para as necessidades espirituais, né? E nós temos, inclusive, relatos de graças alcançadas pela fé, né, pela espiritualidade da irmã Adélia, em vida ainda, né? O que a gente pode... Claro, é sempre algo que tem que ser bem investigado pela igreja, que a gente tem que ter todo o cuidado necessário para falar desses relatos, né? Porque também eles são parte da causa e têm o seu lugar e precisam ser bem avaliados. Mas quais são os principais? O que a gente pode conhecer de alguns desses relatos, né, de graças alcançadas por essa intercessão, por essa ação da irmã Adélia? Existem vários relatos, né, que o que configura essa forma de santidade, né? Então, desde os anos 90, esses relatos eles são presentes, né? Eu queria destacar também que lá nos anos 30, o próprio lugar das aparições, existem relatos de graça, não com a interferência da irmã Adélia, mas com a interferência do lugar, da sacralidade do lugar, né? Mas a irmã Adélia existem relatos de curas, né? Vou relatar aqui os casos mais conhecidos, né? Mas tem um caso de uma criança no início dos anos 90 que contraiu cólera, né? Logo naquele boom, né, dos primeiros anos dos anos 90 da cólera, e se conhecia muito pouco da doença, né, até mesmo para o processo de cura. E os pais decidiram procurar uma freira que tinha fama de santidade e foi no Colégio Damas, e essa freira estava no portão esperando os pais chegarem, né, mesmo que lembrando, né, nos anos 90, celular, agentes de comunicação eram totalmente diferentes do que nós temos hoje. E essa freira, irmã Adélia, disse que elas não se preocupassem que a sua filha iria ser curada. Pronto, a criança hoje, que é uma mulher adulta, está viva até hoje, né? E temos vários outros relatos, né, de crianças, né, com problemas de câncer, problemas de outros tipos de doença, né? E não apenas em Pernambuco, mas tem no Ceará, tem na Paraíba. Todos esses relatos eles estão destacados, estão enfatizados nos relatórios que são entregues pela comissão histórica, e até hoje ainda esses relatos eles diariamente chegam lá no Colégio Damas, né? O Colégio Damas possui hoje um memorial dedicado à irmã Adélia,
convido, inclusive, também todos a conhecer. E lá existe um espaço em que os devotos, os fiéis, possam colocar os seus relatos, inclusive que isso fortalece o processo. Né? A gente sabe que após a entrega e a beatificação, esse processo de canonização é um processo extremamente longo e ele precisa, para que seja concretizado, dos milagres. E não bastam os relatos. É necessário que isso seja investigado, comprovado, né, pela ciência, né, e pela igreja, que não há uma explicação científica para isso. E aí se caracteriza um milagre. Né? Uma pergunta que eu escuto muito é quantos anos vai demorar para a irmã Adélia ser santa? Né? Vai depender aí de todo esse andamento, de todo esse processo. Né? O que nós podemos fazer enquanto comissão histórica, ou seja, eu estou em um papel junto com 2 outros pesquisadores, o Edmilson Antônio Júnior e o José Pedro Neto, e a irmã Lucimar, que é a representante da congregação na comissão. Nós estamos em uma posição que é juntar a documentação, escrever um relatório e entregar à Diocese de Pesqueira e ao Vaticano. Existe uma outra comissão que é mantida em sigilo, que faz análise teológica. Entregue isso, inicia a fase romana, e aí no tempo de Roma. Né? E, claro, depois desses relatos, né, para a própria congregação, né, para o próprio instituto, no final da vida dela, ela também teve essa associação maior às aparições, né? E isso, claro, que muda a vida dela, como mudaria a vida de qualquer um, em termos de ser uma pessoa mais conhecida, de ser uma pessoa mais visitada, enxergada pelas outras, né? Mas ela manteve uma humildade, né? Ela manteve uma sobriedade muito particular, né? Porque nunca se colocou na frente, nunca se colocou como se fosse a pessoa mais importante, né? Sempre se colocou no lugar em que ela sempre esteve, né? Da humildade, do serviço, da pequenez, da simplicidade. Então, como é esse final da vida dela, né? Que ao mesmo tempo é agitado por tudo isso, né? Mas também é resguardado de uma sobriedade, de uma simplicidade tamanha, né? Inclusive até o fim, né? Até o falecimento, ela guarda essa vida da via simples, né? Da via cotidiana. Se a gente pegar a documentação da Igreja Católica, né, publicada pelo Vaticano, sobre o reconhecimento das aparições marianas, um dos pilares que existe é a atuação e o papel dos videntes, dos visionários. E um dos pontos é, se esses videntes ou visionários, né, são conceitos diferentes, eles se utilizaram do evento para benefícios próprios. Ou seja, para ter uma fama, né, para benefícios financeiros, etc. E tal. Com toda certeza, sem medo de errar, desde o início da pesquisa até hoje, a irmã Adélia, ela sempre se manteve de forma bastante silenciosa, né, bastante simples em relação a esse caso. Inclusive, os relatos das suas irmãs era que ela não gostava de falar sobre o tema. Né? Quando a gente perguntava assim, olha, como foi esses anos que ela passou em silêncio? Ela realmente não falava? Vocês não desconfiavam que aqui tinha uma irmã, né, que viu Nossa Senhora e vocês não iam lá perguntar a ela? Aí algumas irmãs diziam, olha, a gente desconfiava, a gente sabia que tinha uma irmã, mas a gente olhava para ela e dizia assim, será que foi essa, né, tão simples, em silêncio, atuando em funções das mais simples possível, de limpar a capela, de limpar a igreja, né, de acompanhar alguém. Ou seja, ela manteve muita seriedade. Né? E após ela quebrar esse silêncio, essa seriedade, essa simplicidade, ela continuou.
inclusive nos momentos de fragilidade, da doença ou do final da vida, ela, muito frágil, muito, né, abatida, ela manteve o atendimento às pessoas que a procuravam, né? Ela manteve, né, a recepção de muitos pedidos, né? Mas nunca, né, procurando os holofotes, né? Os relatos que nós temos e toda a documentação que nós temos é que é alguém que sempre procurou estar longe, né, dos grandes eventos e da grande mídia. Ela procurava realizar o seu trabalho, mas sem alarde ou sem despertar qualquer propaganda sobre isso. Sim. E uma pergunta que a gente sempre faz, né? É, agora que a gente conhece melhor a história da irmã Adélia e a gente conhece a riqueza e ao mesmo tempo a simplicidade dessa história, o que essa história pode nos ajudar a crescer, né? Como fé, como pessoas, né? Quais são os principais ensinamentos que a vida da irmã Adélia nos deixa? Fábio, eu comecei a trabalhar, né, a atuar no processo de beatificação e canonização da irmã Adélia em 2018, né? Eu sou um professor de história, né, de história das religiões, ou seja, não tenho, não sou da congregação, não sou da diocese, sou professor de história que realizo há muitos anos, né, uma pesquisa sobre aparições marianas e tive, né, a honra de ser convidado para fazer essa pesquisa. E posso lhe dizer que eu aprendi muito, né, nesse processo. E se possamos ter uma lição com a irmã Adélia, com as mensagens deixadas por ela, que foi uma vida de fé e uma vida extremamente dedicada a um propósito, sobretudo ao propósito de ajudar o próximo, né? E ajudar o próximo em diferentes níveis, seja ao próximo em situação de vulnerabilidade, ou seja, Vila Santa Luzia, um exemplo disso, moradia, emprego, etc. e tal, ou uma preocupação com as crianças, né? A preocupação que se tinha com o futuro dessas crianças. Tanto é que sua obra ainda está presente lá, né, no bairro de Santana, relativa à escola. Então, era uma pessoa, uma freira, uma personagem compromissada com o seu trabalho, inquieta no que fazia, né? Uma dificuldade do processo foi nós coletarmos informações em tantos lugares diferentes. Ou seja, quando ela foi atuar na ilha de Itamaracá, ela não passou por lá quieta, a não fazer nada. Quando ela foi atuar em Vitória de Santo Antão, ela não passou por lá a não fazer nada. Sempre teve alguma atuação, ou seja, algum compromisso, alguma atividade feita. Então, essa é a principal lição, eu acho que a comissão tira, né? De ter sido alguém compromissada com a seu trabalho enquanto religiosa, o seu trabalho com os pobres, o seu trabalho com as crianças carentes, o seu trabalho com os excluídos da história. Sim, inclusive uma frase que fica marcada, né, para ela, né, desse mandato de Nossa Senhora, né, a transmitir o Evangelho, enxugar as lágrimas dos pobres e a rezar pelos sacerdotes, né? Nisso a gente tem também aí uma síntese do que foi a vida dela, né? Nessa simplicidade, transmitir Jesus, né? Transmitir o amor de Deus a cada uma das pessoas, independentemente de quem eram, né? Independentemente da situação de vida, os povos indígenas, as crianças, os idosos, aqueles desfavorecidos socialmente. Então, ela tem um trabalho extremamente completo e corrobora aquilo que o senhor falou, né, em termos das virtudes. Foi uma pessoa que viveu profundamente as virtudes. E isso é o ponto fundamental, o ponto central da vida dela, da causa, né, de beatificação e canonização, e que a gente espera que vá em frente, né, que a gente espera que possa também, através dessa entrevista, de tantos outros relatos,
contribuir para que essa causa sempre possa ir em frente, né? Professor, agradeço muito por essa disponibilidade, por essa conversa. Acredito que as pessoas que vão acompanhar poderiam ficar aqui horas e horas ouvindo o senhor, porque o senhor tem uma clareza muito grande no que faz. É professor de história, então sempre tem um contexto, né? Isso enriquece ainda mais os relatos. Muito obrigado pela disponibilidade do senhor. Eu que agradeço o convite, quero deixar um abraço para todos que acompanham o canal e fico à disposição para qualquer outra contribuição. Obrigado a vocês que acompanharam. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.